Bom dia, alunos do quinto ano. Vamos para mais uma atividade do roteiro Avançando os Conteúdos de Língua Portuguesa. Continuando a nossa viagem para a Grécia, nós faremos hoje a atividade número 2. E para realizar essa atividade, vocês precisam ler o texto número 2 com atenção. Para facilitar, dividam os parágrafos com um lápis colorido no texto. Depois vocês vão escolher 5 curiosidades e escrever 5 verbetes de curiosidade, ok? Mas para a gente fazer essa atividade, vamos entendê-la melhor? Afinal de contas, o que é um parágrafo? Se vocês leram bem o enunciado da atividade, ele fala que o nosso texto não está dividido em parágrafos. Por quê? Eu queria que vocês entendessem o que é um parágrafo. Um parágrafo não é só aquele espacinho que a gente recua do texto na hora de escrever. Ele é uma unidade de sentido dentro de um texto. Ele pode ter mais de uma frase, uma ou mais frases, mas elas são unidas pela mesma ideia. Ela é a menor unidade de sentido de um texto. Assim, toda vez que eu termino de contar um determinado assunto, fecho uma ideia, termino um sentido, eu termino um parágrafo. Aquele texto que está aí na atividade 2, ele é um texto de curiosidades. Então, eu terminei de contar uma curiosidade, eu terminei um parágrafo. Na hora de montar o texto para vocês, eu misturei tudo, mas ele está errado. O propósito é que vocês encontrem os parágrafos para achar cada uma das curiosidades, ok? Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam. Olha lá. Vou ler o texto e depois a gente vai estudando ele melhor. Existem mais de 200 ilhas na Grécia, sendo que 170 delas são habitadas. A maior dela é Creta. Atenas é uma das cidades mais antigas da Europa e do mundo, habitada constantemente há mais de 7.000 anos. Cerca de 250 dias do ano são ensolarados na Grécia. A Grécia é o país que mais possui museus arqueológicos no mundo. Os gregos desempenharam um papel importante na criação do alfabeto ocidental, alfabeto que é caracterizado pela junção das palavras alfa e beta. Nossa, professora, nada a ver esse texto que você montou. Sim, porque eles são várias ideias soltas, então eu teria que dividi-lo em parágrafos. Vocês querem ver como que fica? Olha lá, o meu primeiro parágrafo. Existem mais de 2.000 ilhas na Grécia, sendo que 170 delas são habitadas. A maior delas é Creta. Próximo parágrafo. Atenas é uma das cidades mais antigas da Europa e do mundo, habitada constantemente há mais de 7.000 anos. Próximo parágrafo. Olha, ele está em vermelhinho porque eu vou usar ele para mostrar a atividade para vocês. Cerca de 250 dos dias do ano são ensolarados na Grécia. A Grécia é o país que mais possui museus arqueológicos no mundo. Os gregos desempenharam um papel importante na criação do alfabeto ocidental, alfabeto que é caracterizado pela junção das palavras alfa e beta. Vocês estão vendo aqui, ó, nesse trecho, que não é o texto todo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, ok? São 5 curiosidades diferentes. Então, o texto ele está todo misturadinho, mas a gente consegue identificar onde começa e termina uma informação. Isso é um parágrafo. O parágrafo que está em vermelho é o parágrafo que eu vou usar para construir o meu verbete de curiosidade. Esse daqui, ó, cerca de 250 dias do ano são ensolarados na Grécia. Ok, essa é a informação. Mas para esse verbete ficar mais interessante, mais bonitinho, eu tenho que colocar um texto dentro dele, ok? E aí vocês vão ver como que a gente pode fazer, tá bom? Lembra que o verbete de curiosidade é aquele que normalmente começa "Você sabia?" Então, vamos ver como que ficou o meu "Você sabia?" Olha lá, o meu texto, cerca de 250 dos dias do ano são ensolarados na Grécia. Eu escolhi esse aqui, a minha primeira curiosidade. Na hora de montar,
sabia? A Grécia é um país muito ensolarado. Lá o sol aparece cerca de 250 dias do ano. Se você está pensando em viajar para lá, prepare seu protetor solar. Olha como que eu fiz. Eu deixei esse texto com a informação que eu peguei lá, que é uma informação verdadeira, que é uma curiosidade, e eu transformei ele num texto de verbete de curiosidade, para ele ficar mais interessante, de um jeito mais legal da gente trabalhar. A gente encontra muito esse texto em revistas para o público da idade de vocês mesmo, como aquela revista Recreio. Então, é um jeito interessante de eu dar uma informação sobre algum lugar, sobre alguma coisa, que me estimula a criatividade, me estimula a pensar sobre aquilo lá. Então, isso é um verbete de curiosidade. Eu fiz um. É claro que vocês não vão fazer igual ao meu, mas vocês vão pegar lá do texto que tem várias informações e montarem mais 5 para mim, ok, pessoal? Essa é a atividade de hoje. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês!